Olá, vamos mergulhar hoje num dos conceitos mais fascinantes e, olha, mais centrais da psicanálise, a transferência. Um fenômeno que à primeira vista parece um problemão, um verdadeiro obstáculo, mas que no fim das contas se revela como a grande chave para destravar todo o processo terapêutico. Pois é, vamos pensar nisso. A questão que vai guiar a gente hoje é exatamente esse paradoxo. Como é que pode, né? Como algo que atrapalha, que resiste ao tratamento, pode ser ao mesmo tempo o instrumento mais poderoso que o analista tem em mãos? Parece contraditório, eu sei, mas é bem aí que mora a genialidade da coisa toda, da descoberta de Freud. Então, para a gente entender essa virada de chave, primeiro a gente precisa explorar um pouco a natureza desse paradoxo, que está bem no coração do que acontece dentro de um consultório de análise. E aqui vai um ponto fundamental. Transferência não é uma coisa que acontece só na terapia, não. É uma condição humana. Todo mundo faz isso. Em todas as nossas relações, a gente carrega uns clichês, uns padrões afetivos que vêm lá de trás e a gente tende a encaixar as pessoas novas nesses moldes antigos. É um processo super natural da nossa mente. Então, o que é a transferência exatamente? Bom, de forma simples, é um deslocamento. Sabe aqueles sentimentos e desejos super intensos que um dia foram direcionados para figuras importantes da nossa infância, como pai e mãe? Eles não somem, eles ficam ali guardadinhos e, de forma totalmente inconsciente, são transferidos para alguém no presente. Na análise, essa pessoa é, por excelência, a figura do analista. E o mais importante, não é uma lembrança, é uma reedição. A pessoa vive aquilo como se fosse 100% atual. Agora, vamos ver um pouco melhor como esses ecos do passado se manifestam, sabe? Como eles ganham vida ali dentro do setting analítico. Lá no comecinho dos estudos dele, Freud percebeu esse fenômeno e achou que era uma espécie de engano, uma falsa ligação. A pessoa em análise não estava reagindo ao médico como ele era de verdade, mas sim a uma figura do seu passado. Era como se, sem perceber, ela projetasse essa outra pessoa no terapeuta. Uma substituição mental mesmo. E quem são essas figuras do passado? Geralmente, são os nossos protótipos das primeiras relações, o que a psicanálise chama de imagos. A imago paterna é uma das mais clássicas, mas também pode ser a da mãe, a de um irmão ou de qualquer outra pessoa que teve um papel fundamental na vida afetiva lá da infância. O analista, então, é meio que inserido nessa série psíquica que já existe na mente da pessoa. Agora, atenção, porque esse ponto é crucial. A pessoa em análise não diz: "Ah, eu me lembro que eu era muito desafiador com meu pai". Não. Em vez disso, ela age de forma desafiadora com o analista. Ela repete o comportamento ao invés de recordar a memória. Isso é um movimento inconsciente, uma atuação. E o grande objetivo da análise é justamente pegar essa repetição, essa atuação e transformar numa recordação consciente, que pode ser elaborada e finalmente entendida. É justamente por causa dessa repetição totalmente inconsciente que a transferência aparece no início como um baita obstáculo. Mas por quê? Pensa bem. Quando a pessoa está ali atuando seus sentimentos em relação ao analista, ela não está exatamente colaborando com o trabalho de investigação, né? Pelo contrário. Essa atuação serve para evitar a recordação. É muito mais fácil repetir um padrão do que ter que lembrar e encarar a origem muitas vezes dolorosa dele. A transferência, nesse momento, vira a maior arma da resistência. E essa resistência aparece de duas formas principais. A transferência negativa é mais fácil de entender. São sentimentos hostis, raiva, desconfiança. Agora, o mais interessante e talvez contraintuitivo é que até a tal da transferência positiva, aquele afeto, a admiração, até uns impulsos amorosos direcionados ao analista, também pode virar uma resistência poderosíssima. O desejo de agradar pode fazer com que a pessoa evite tocar em assuntos difíceis, ou a demanda por afeto pode simplesmente paralisar todo o trabalho. Mas aí acontece a grande virada de mestre no pensamento de Freud. Aquilo que era o problema se torna a solução. Vamos ver como essa mágica acontece. O próprio Freud levou um tempo para sacar isso. Se lá em 1895 ele via a transferência como um empecilho e em 1912 como a maior das resistências, a partir de 1914 ele começa a ver a repetição como um caminho. E finalmente ele a declara como o melhor instrumento da análise. Foi uma mudança de perspectiva radical. A grande sacada foi essa. Perceber que a forma como a pessoa resiste, o jeito como ela transfere seus afetos para o analista, revela exatamente o núcleo do conflito dela. Ou seja, a resistência não está atrapalhando a análise, a resistência é a análise, se manifestando ali ao vivo e a cores.
E essa citação dele ilustra a nova abordagem de um jeito brilhante. O setting analítico vira um playground, um campo de jogos seguro. Nesse espaço, a pessoa tem a liberdade de brincar, de reencenar seus dramas infantis, de mostrar, através daquela relação ali com o analista, todos os impulsos e conflitos que estão escondidos lá no seu inconsciente. Isso tudo leva à criação do que Freud chamou de neurose de transferência. É como se a neurose original da pessoa, aquela com os sintomas espalhados pela vida, fosse trocada por uma nova neurose, artificial, totalmente focada na figura do analista. A vantagem disso? Essa nova doença é controlada, é observável e, o mais importante de tudo, é acessível para a intervenção terapêutica ali, no aqui e agora. Certo, mas, na prática, como é que se lida com uma força tão poderosa assim? Não é nada simples, né? Exige uma técnica muito específica. A técnica tem alguns passos básicos. Primeiro, o analista tem que permitir que a repetição aconteça. Depois, e isso é crucial, ele mantém a chamada regra da abstinência. O que é isso? Não é para satisfazer a demanda de amor da pessoa, mas também não é para repelir com raiva. É manter a neutralidade para que o fenômeno possa ser analisado. Com base nisso, o analista interpreta, mostrando que aquele sentimento todo do presente é, na verdade, uma reedição do passado. E o objetivo final é transformar essa atuação em recordação. Então, que fique bem claro, o manejo da transferência não quer acabar com ela. Muito pelo contrário. A ideia é usar a energia dela para quebrar a compulsão à repetição e transformar isso num motor para recordação, para elaboração e, finalmente, para a cura. Chegando agora na reta final, vamos amarrar as pontas e resumir por que esse conceito é tão revolucionário e tão central para a psicanálise. A transferência é o que dá à psicanálise a sua característica mais única, mais distinta. Em vez de só ficar falando sobre o passado, a pessoa o revive no presente, ali, na relação com o analista. E é justamente por ser revivido com toda a sua carga emocional que o conflito pode, finalmente, ser compreendido e resolvido de um jeito novo. Resumindo a ópera, a transferência é o motor da análise. É ela que torna visível o que estava invisível. Ela cria essa zona intermediária, esse playground entre a doença e a vida. E na visão de Freud, era a prova definitiva de que as raízes dos conflitos neuróticos estavam lá, fincadas nas experiências da vida afetiva e sexual da infância. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Vimos como a transferência funciona na análise, mas como dissemos no começo, ela é um fenômeno universal. Então vale a pena se perguntar, nas nossas próprias relações, com amigos, com parceiros, com figuras de autoridade, que padrões será que estamos repetindo? Que ecos do nosso passado podem estar bem silenciosamente definindo o nosso presente?